One, two, 3, 4, 5, 6. Ok, let's get started. Um, vou fazer essa primeira parte em português aqui, tá? Essa reunião aqui de abertura, porque eu não sei, era para vir mais algumas pessoas, então não sei como que vai ser, não sei o nível de todo mundo, né? A maioria que eu já conheço, mas esse novo pessoal se vir, não sei como é que estão, tá? Bom, como vocês sabem, a host para as próximas, pelo menos a maioria, será a Bárbara, né? Então a Bárbara vai dar uma tocada no projeto, digamos assim. A gente vai estar trocando umas figurinhas, mas de vez em quando eu vou estar aparecendo aqui também, tá? É, basicamente, é, a gente conversou hoje, né, Bárbara, para a gente fazer umas perguntas, estruturar é, umas atividades, assim, com o texto, na verdade. Mas a ideia é fazer com que o pessoal se ajude, né, a ler o material, entender o material, falar sobre o material, sobre a história, tudo mais. E aí, a gente só precisa definir alguns parâmetros, porque, por exemplo, que nem eu estou falando, né, não sei o nível de todo mundo, por ser literatura, tá? Embora Pequeno Príncipe seja uma literatura mais simples, mas, por exemplo, se vocês resolverem ler Harry Potter ou coisas do tipo, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, né? Até para explicar é mais difícil. Então, a gente só precisa deixar meio que ajustada essa questão do uso do idioma, porque os alunos os membros mais básicos podem ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então, não sei ainda como que a gente pode parametrizar isso, mas nas meetings o interessante é que seja tudo em inglês, né? Porque a proposta da comunidade é toda em inglês, mas a gente precisa achar uma maneira aí de poder acolher todo mundo, né? Então, fazer com que todo mundo possa participar, que é o intuito disso. Então, Bárbara, agora você pode falar aí o que que você acha, o que que você quer fazer, qual que é a tua ideia para o projeto. Beleza, então, pessoal, obrigada por estarem aqui. A opinião de vocês também é bastante importante para a gente decidir como que vai ser, né, nosso projeto, os nossos próximos encontros. Então, a gente conta também com a ajuda de todo mundo para ajudar a gente a estruturar essa questão, né? A minha ideia veio de observar alguns encontros que eu participei e algumas dificuldades em comum que acho que todos nós temos, né, enquanto estudantes, que é com relação ao vocabulário mesmo, né? Então, a, o intuito desse grupo ele é realmente para que a gente possa treinar um pouco de vocabulário, né? Palavras que não estão no nosso costume, muitas vezes, né? Principalmente para quem não trabalha com a língua inglesa, né? Como é o caso de algumas participantes aqui. Então, é realmente expandir um pouco o vocabulário, observar a construção de frase, aprender novas palavras, né? E eu pensei nessa proposta porque foi o que eu fiz, né? Apesar de eu ter tido oportunidade de fazer curso de inglês, né, numa escola de inglês mesmo, eu realmente fui começar a ter um pouco mais de autonomia linguística, né? De poder começar a construir frases, começar a falar um pouco mais de inglês quando eu comecei a ler em inglês. Então, a minha primeira experiência foi com Harry Potter, né? Eu tinha, acho que 14 anos. E já era um livro que eu tinha lido em português, né? Eu adoro Harry Potter, inclusive, então acabei decidindo por ler inglês por ser uma história que eu já conhecia, coisas assim. E a primeira leitura que eu fiz foi com o dicionário aberto do lado, basicamente eu traduzindo frase por frase. Na segunda leitura, né, no segundo livro, eu comecei a traduzir algumas palavras, e do terceiro livro em diante já conseguia ler sem muito auxílio, né? Claro que tem palavras que a gente precisa pesquisar, é normal que isso aconteça, né? A gente não fala esse idioma nativamente, né? Então, a ideia é que a gente possa cada vez mais nos desgarrar, né, dos apoios ali de dicionário. Mas eu entendo que no começo,
é uma coisa necessária. E eu acredito que o grupo ele pode ser bastante interessante para a gente conseguir treinar também a pronunciação das palavras, né? Então, o que eu tinha pensado para que todos pudessem ativamente ler o livro seria algo como os participantes leem alguns parágrafos aqui para o grupo em voz alta. Eu vou ajudando, né? O grupo vai se ajudando com correção de pronunciação, coisas nesse sentido, né? Alguma palavra ou outra que a gente não saiba o significado. A gente pode buscar juntos, né? Quem souber pode ajudar nesse ponto também. E ao final dessa dinâmica, né? Da parte da leitura do livro mesmo, a gente faria algumas perguntas aqui, conduzidas pelo host, né? Ou por mim, ou se não pelo professor, para a gente ver qual foi a compreensão do livro, como, né? Dos capítulos que a gente leu, das ideias, principais, centrais, né? Porque a ideia não é só compreender as palavras em si ou as frases, né? Também é fazer uma leitura total da obra ali e tirar conclusões sobre ela. Eu acho que essa é a parte legal do clube de leitura mesmo, né? Uhum, Então foi isso que eu pensei assim a princípio. uhum. Certo. Antes de eu abrir para mais aqui, eu vi que tem a Gisele. A Gisele eu não conheço. Poderia se apresentar, Gisele? Oi, gente, tudo bem? Não vou ligar a câmera porque eu tô no carro, Uhum. mas meu nome é Gisele, eu tenho 24 anos, sou engenheira mecânica e eu tô aqui justamente com esse intuito de é, aprender mais vocabulário, assim, lendo, porque eu acho que em qualquer língua, né, quando a gente lê, a gente melhora muito, tanto fala quanto escrita, né? E eu tenho um nível meio que intermediário de inglês, mas eu sinto que me falta palavra, sabe? E daí muitas vezes você fica naquele like, e você não tem aquela palavrinha, né, para falar. Então, por isso que eu tô aqui, para ampliar o vocabulário, e acho que é isso. Ok. Então, só resgatando as palavras da Bárbara, né? Basicamente, trabalhar com o texto, né, em termos de vocabulário, estrutura, pronúncia e principalmente compreensão, né? Então, é, eu tenho alguns pontos que eu vou colocar, mas eu vou esperar todo mundo falar, aí depois eu vou colocar algumas coisas. Então, Melanie, tem alguma coisa que você queira adicionar? Você que já trabalha com inglês, tem um pouco mais de vivência com o idioma, que Eu, de repente possa aham. ajudar? Eu tava pensando que quando a gente tinha 14 anos, faz 15 anos isso. Imagine você ter que ler um livro com outro livro gigante do lado, que é o dicionário. Hoje a gente nem tem mais dicionário em casa. Então a gente tá com uma facilidade aí de chat GPT que ajuda a gente a colocar palavras em contextos pra gente entender melhor. Então hoje em dia tá bem mais fácil a gente ter uma ajuda, né? Então, eu acho que esse negócio do book club é muito legal. É, pode parecer coisa de senhorzinho, né? Conversando sobre livros, mas eu tô muito animada, vai ser muito legal. A gente tá aqui mesmo para aprender junto, para compartilhar conhecimento, e é uma coisa muito massa. A gente pode começar por livros iniciais mesmo, para todo mundo conseguir entender, todo mundo começar no mesmo degrau ali, e ir avançando conforme, né, for conversando, mas de capítulo em capítulo, né, tipo, vamos ler esse capítulo e depois vamos ter o meeting. E daí a gente discute sobre isso. Vai demorar um pouquinho pra gente, né, ler vários livros, mas eu acho que a ideia é muito legal. Eu achei incrível, assim, a iniciativa de vocês, né, Bárbara? E eu vou participar de todos. E eu não tenho muita coisa para acrescentar, porque eu acho que faz sentido exatamente como vocês estruturaram aí. Começar aos poucos, ver em que nível que tá todo mundo, porque o intuito é fazer o pessoal participar realmente e e a gente vai treinar o reading sozinhos, e aqui a gente trabalha também o speaking, e não é só palavras, é todo o contexto, todo o entendimento da história e tudo mais. Então, eu acho que
É uma dinâmica bem leve, bem legal para todo mundo praticar tudo do inglês. Uhum. Alexandra, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Alguma ideia? Não, na verdade eu sempre quis participar de Clube do Livro, então eu não sei muito como funciona, mas eu nunca participei em português, então vai ser meu primeiro book club em inglês. É isso, assim, animada. Acredito que vai. Ok, beleza. Bom ver você aqui, Alexandra. Nayara, você tem alguma coisa que você queira acrescentar, já que você também é professora e tal? Às vezes tem alguma ideia legal também que a gente possa adicionar do ponto de vista pedagógico? No momento também nada a acrescentar, não. Acho que como vocês estruturaram, tá bem estruturadinho mesmo, pra gente dar início e ver como é que vai funcionar, Hum, né? Porque no decorrer, eu acho que no decorrer das reuniões mesmo, que a gente vê como que funciona para ir adaptando também, né? Porque a gente às vezes estrutura de uma forma e quando vai ver na prática precisa adaptar, né? Então, eu acho que a uhum, princípio tá bacana. ok. Jennifer? Agora sim. Eu acho que vai ser muito legal, justamente pelo que já foi falado, né? A gente praticar, melhorar, né? Na verdade, a estruturação das frases, o vocabulário, que eu acho que é o que todo mundo sente falta, né? Então, eu acho que por meio da leitura vai abrir o leque, sabe? Para quem já tem um nível um pouquinho mais, vai ajudar mais, né, na desenvoltura. Para quem está começando também vai ser muito bom, porque a pessoa pode fazer anotações das palavras novas, é, enfim, pode tirar uma dúvida depois que tiver com relação à organização de alguma frase, alguma expressão que a gente não conhece, e estimular mais o nosso cérebro, né? Porque como a gente mora no Brasil e a gente tem as meetings durante a semana, apesar de ser uma hora só, quem não trabalha com o idioma acaba sentindo um pouco mais de insegurança na hora de falar, né? E tem dias que realmente a gente trava, isso é completamente normal. Mas por meio da leitura, isso vai estar mais vivo, né, dentro da nossa mente, vai estimular a gente a pensar em inglês, né? A gente vai estar trabalhando as palavras e vai, inserir a gente um pouco mais, né, nesse mundo do idioma, né? Então vai acabar facilitando bastante, acho que para todo mundo, né, independente do nível. Uhum. Beleza. Bruna? Opa, boa noite, gente. Então, Noite. eu gostei muito dessa ideia porque eu tive uma experiência parecida com a Bárbara. Com o primeiro livro que eu li em inglês, eu ficava com o dicionário do lado também. Não tinha como ler uma frase sequer. E só que Uhum. era Bridgerton, não era Harry Potter, que eu acho que Bridgerton, para quem não conhece, é um romance de época, assim. Então é bem difícil porque a linguagem é bem diferente. Mas, nossa, foi muito legal e meu inglês evoluiu muito, assim, depois que eu comecei a ler livros em inglês. Então, eu achei essa ideia muito legal. Mas não tenho Ok. nada a acrescentar, não. Achei que tá bem legal o projeto de vocês, assim. Certo, Bruna, obrigado. Bom, Gisele, você tem algum ponto que você acha que a gente poderia melhorar ou adicionar? Não, acho que tá bem legal. Pelo que eu entendi, a princípio vai ser, a gente vai ter as leituras ali do momento sozinho e também aqui lendo algumas coisas juntos, conversando sobre o livro, né? Isso. Uhum. Fica só uma dica, né? Caso, porque me ajudou bastante no último livro que eu li, foi usar o Kindle. Uhum. Porque eu acho que ele facilita muito, que é quando você seleciona lá a palavra, né? Tipo, não entendi uma expressão ou uma palavra em si, ele tem lá umas dicas de vocabulário que ele não traduz direto a palavra, ele explica em inglês. Então eu acho Uhum. muito legal, porque, tipo, mesmo você querendo saber o significado da palavra, você tá exercitando em ver aquela explicação em inglês. Então acho que é uma dica legal pra quando for ler sozinho. Uhum. Beleza, Gisele, obrigado. É exatamente isso. Eu vou aproveitar o gancho da Gisele com o que a Bárbara falou. E agora eu vou passar alguns pontos para vocês que, do meu ponto de vista como professor e também como pessoa que também estuda o idioma e estuda outros idiomas também, então
O processo, na verdade, é bem similar. É, bom, como todos sabem, aqui eu venho da área de tradução, né? Então traduzi durante muito tempo. E o que eu vou dizer para vocês pode parecer um pouco estranho, mas é evitar a tradução, tá? E existe uma razão muito simples para isso. Porque, a princípio, bom, a Gisele falou que ela está no nível mais ou menos ali para intermediário, intermediário. Então a gente não tem nenhum iniciante aqui, de verdade. Iniciante mesmo, nível 0 a 0 a 1, né? Que são os considerados elementar e iniciante. É, então, a gente usa a tradução geralmente para apoio, né? Então, uma coisa assim muito complexa, um conceito muito complexo que para explicar em inglês levaria uma cara para a pessoa entender, né? Aí a gente usa a tradução para encurtar caminho, mas só nesses casos, tá? Então, tentar evitar ao máximo a tradução. E quando eu falo tradução, principalmente a tradução direta, tá? Tipo, Apple, é maçã. Beleza. Só que se eu falar Big Apple, eu tô falando de Nova York, né? Então, você vai pegar a maçã grande, que tá falando de uma cidade, o que que esse cara tá falando, né? Uma ideia, assim, bem simples, só para poder ilustrar como que pode ser bem problemático, né? Essa questão da tradução. É, Vocês precisam com o livro, tá? Com o livro. Agora falando do ponto de vista de que trabalhar com livro. Trabalhar conceitos, tá? Trabalhar ideias, certo? Então, por exemplo, se vocês estão lendo um parágrafo e tem ali uma palavra, ou até mesmo uma frase que vocês não entenderam, tenta pegar pelo contexto, tá? Tenta entender pelo contexto o máximo possível. Se for jogar no ChatGPT, se for pedir alguma coisa assim para AI, procura tudo em inglês, né? Alternativas como sinônimos, contrastes como antônimos e por aí vai. Última instância, última tradução, tá? Porque quando você faz essa busca, todo esse processo cognitivo de pesquisa vai ficar gravado na tua cabeça, entendeu? Então, às vezes, uma coisa que ajuda bastante é a imagem, né? É, então, você pode procurar no Google, vai lá no Google Imagem, digita a palavra, o grupo de palavras e vê o que que ele traz, né? Geralmente ele traz uma legenda, então dá para dar uma olhadinha na legenda também. Isso ajuda bastante. A leitura propicia isso, você conseguir criar imagem do que você está lendo, né? Então, por exemplo, quando você vai, né, contar uma história, você vai narrar um fato, alguma coisa assim, você precisa construir uma imagem com as palavras que você está usando. Então, a leitura te propicia isso, né? É, e- Essa questão, então, da tradução acaba quebrando muito esse fluxo, né? Porque você achou a tradução, beleza, segue para o próximo, né? Óbvio que se estiver muito difícil, aí precisamos ver uma alternativa, né? Principalmente se a pessoa estiver tendo muita dificuldade de entender uma passagem inteira e tal. Nesse intuito, o que eu sugiro é o seguinte: trabalhar com a versão em português aí, do livro, não com a tradução, mas com a versão inteira. Por quê? Porque a versão em português ela foi traduzida e ela foi adaptada, então provavelmente você vai encontrar muitas situações que vai estar escrito de uma forma em inglês e em português ela vai estar um pouco diferente, né? E aí você começa a entender a lógica por trás dos dois idiomas, porque são duas estruturas diferentes, tem coisas que são construídas de uma forma em inglês, mas que em português têm que ser construídas de formas diferentes, né? O caso mais clássico sempre é, por exemplo, piada. Se vocês gostam aqui, por exemplo, de desenho animado e gostam dos Simpsons ou South Park, você tem que entender um pouco da cultura americana, senão você não consegue entender. E você fosse contar para alguém que você tem que entender um pouco da cultura brasileira para poder readaptar, né? Isso tudo é enriquecimento, tá? Em termos de conhecimento, em termos de idioma e de uso, né? Então, quando você consegue fazer isso, você cresce rapidinho, em termos de vocabulário, de estrutura e até de narrativa, tá? E é isso que a leitura propicia para a gente, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Tradução mínimo possível e só quando for para ganhar um tempo. Um conceito muito abstrato, que está muito complicado, não tem nenhum problema traduzir. Agora, o tempo todo, é, né, a gente corre o risco de acabar gravando um conceito muito engessado. E aí, quando você começa a ver essas estruturas em outros lugares, com outros contextos, outras possibilidades, acaba gerando muito
ruído. A gente chama de ruído de comunicação, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Sempre tentar desvendar, trabalhar aquele trabalho de detetive, porque isso compensa muito. Conforme você vai desvendando, você vai acabar gravando muito mais fácil e na hora de utilizar é muito mais fácil de lembrar, tá? Então, é uma ideia. Eu tenho a versão dele em português, tem que achar. Eu vou, acho que disponibilizar as duas, né? A versão em inglês e português. Aí vocês podem trabalhar, tipo assim, tá numa passagem que tá muito complicada, não tá entendendo muita coisa, vai para a versão em português, dá uma analisada como é que foi traduzido. Isso é bem legal. Até para comparar. Pô, ele fala assim em inglês e fala assim em português. Vocês começam a criar né? Esse espelho, certo? E aí vocês começam a eliminar a tradução. E aí começam a efetivamente pensar nos dois idiomas. Pensar em inglês quando está falando inglês e pensar em português quando está falando português, tá? Não é fácil no começo, talvez, para quem nunca tentou esse tipo de técnica, né? Mas depois que você acostuma, aí a coisa deslancha, certo? A questão do texto agora, ponto 2, porque a gente falou muito de pronúncia também, né? Então, esse é um problema sério do brasileiro, que começa a estudar inglês e começa lendo o texto, sem nem saber como soa aquele negócio, né? Hoje, o Pequeno Príncipe é bom porque vai no YouTube, tem vários narradores, várias opções ali, você pode escolher e tal, entre versão britânica, americana e tal. Mas caso não tenham, vocês podem usar, eu vou passar uma inteligência artificial aqui para vocês, que vocês podem usar para colocar um determinado trecho e ver como soa aquele trecho, aquela frase, tá? Que é o Natural Readers. Opa, tem um typo ali. Corrigir. Aqui. Você coloca o texto lá, escolhe o tipo de, de narrador que você quer, americano, britânico, australiano, e manda ele tocar. Aí você escolhe, ouve, dá. Acho que, não, ele não deixa salvar na versão paga. Mas ele tem até aplicativo, tá? Então dá para você baixar o aplicativo, às vezes no celular também, tá? Então, assim, evita. Esse acho que é o ponto principal. Evita, não sabe como fala aquela palavra, aquela passagem, procura. Se, né, é só uma frase, só uma palavra, joga ali que é mais rápido, né? Mas se já está com as marcações no vídeo do YouTube, volta lá no YouTube, ouve como é que o cara está falando, o narrador está falando, reduz velocidade, presta bem atenção no som, para depois tentar reproduzir, tá? É, porque o speaking, né, ele é baseado no listening. Então, se o listening não identificar como pronunciar uma palavra, um trecho inteiro corretamente, é melhor treinar esse listening, ouvir várias vezes até que você entenda como aquilo está soando para poder tentar reproduzir, tá? Então, esse é o ponto principal. Texto em inglês não se lê se você não sabe como pronuncia. Então, é preferível ouvir, tá? É, A questão da leitura nas meetings, aí a gente precisa só organizar, porque, tipo, aqui hoje a gente está em 9, né? 8. Deixa eu contar aqui. Só um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos em 7. Se cada um lê um trechinho de 2 minutos, são 14 minutos. Aí tem o debate, aí tem vocabulário, vai dar dúvida, né? De repente ajuda com pronúncia, ajuda com alguma estruturação. Pode ficar um pouco curto. Eu acho que vai precisar de um teste ainda para a gente ter uma ideia assim, mais precisa, né? Mas dá para fazer no grupo também, tá? Eu tinha pensado em fazer talvez um grupo à parte, fechado, só para o clube, mas ninguém está usando lá o chat direito, né? Então, apesar que agora, já de antemão para vocês, a partir da semana que vem, eu vou mudar lá, vai ficar só o grupo de chat e o grupo de criação de filhos bilíngues, que é um grupo específico. O resto todos aqueles outros grupos vão sair, tá? E vai entrar um amigo meu que é americano, que ele ensina finanças, investimento, fala sobre viagem. Então ele vai estar lá e ele gosta muito dessa questão de livro também. Então, de repente, se vocês começarem a ler trecho, ele pode ajudar vocês lá, tá? Ele é bem acessível, é um cara muito gente boa. Então pode ser que, de repente, gere um engajamento maior lá no grupo, né? Mas a ideia é agilizar o processo. Por mais que o Pequeno Príncipe ele é pequeno, mas se a gente pegar um Percy Jackson ou Harry Potter, são livros maiores, né? Então, de repente, fazendo durante a semana isso fica mais interessante, né? Até dá para ir tirando mais dúvida, vai girar mais essa questão, e quando chega para as meetings a gente só vai resolver as questões mais complicadas, por exemplo, né?
e falar, realmente falar, né? Falar do livro, que acho que é o grande ponto aqui das meetings, tá? É, agora vamos falar um pouquinho de transformar isso que vocês vão ler em vocabulário ativo, né? Então, tipo, a leitura, ela vai te dar um background de pronúncia, de vocabulário, de estrutura, de gramática, de narrativa. Só que isso não vai significar nada se vocês não conseguirem usar um pouquinho do que vocês estão aprendendo, né? Eu gostaria de ter mais tempo para criar algumas atividades mais estruturadas para vocês, tudo, mas realmente eu não tenho tempo agora e isso ficaria inviável fazer isso sem ter nenhum tipo de cobrança. Mas eu acho que dá para vocês trabalharem, por exemplo, para cada meeting, para cada semana, né? Cada um escolhe uma ou duas estruturas que achou interessante, né? Para trabalhar. Um exemplo. Você vê lá agora vou usar um exemplo bem aleatório aqui, tá? Ah, vou usar uma frase aqui. Ó. É, ó, vamos supor que a gente tenha achado essa frase no texto, tá? É, alguém pode ler ela para mim? Melanie? Sabia? Pode ser. Deixa eu ver. I found his bike propped. Eu não sei o que é propped, mas tá. I found his bike propped against the stone wall. Ok. Alguém sabe o que quer dizer propped? Pelo Pelo contexto, contexto. É, parece. apoiada? Uhum. Então, propped é similar, né? Sinônimo de leaned, tá? Então, leaned, né? Propped against the stone wall, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira usar alguma dessas estruturas, né? Aqui eu tenho I found something propped against. São as duas estruturas básicas dessa frase, né? Então, por exemplo, o que que eu deixo literalmente encostado na parede? The ladder is propped against the wall. My bike is propped against the fence. E assim vai. Então, o que acontece? Cada um separando uma estrutura, né? Porque cada um vai ver de um jeito o texto. Isso que é o legal disso aqui. Cada um vai ver de um jeito. Uma coisa vai chamar a minha atenção, mas que não vai chamar a atenção da Alexandra, da Gisele, da Melanie. Então, quando vocês trouxerem isso para as discussões, para os exemplos, vocês mesmos podem criar atividades de expansão, entendeu? Então, por exemplo, criar exemplos, criar vídeos com isso, tá? Eu ia propor até na última meeting, antes da última meeting, o pessoal gravar um videozinho falando algum trecho do livro e ilustrando isso, seja com desenho, seja com uma imagem, com uma foto, com o que for, tá? Até uma ilustração do próprio livro, né? Porque isso ajuda vocês a trabalharem esse vocabulário que vocês estão estudando, certo? Então, tipo, fazer a narrativa, em vez de fazer a narrativa inteira, fala o começo, meio e fim, tipo, um parágrafo, né? Fala isso, tenta falar isso, né? Usando algumas estruturas que você achou interessante, tá? E então, isso aqui é transformar o que vocês vão estar aprendendo com o texto em vocabulário ativo, né? É, por exemplo, essa estrutura mesmo, Propped Against, eu aprendi num livro. Nunca tinha ouvido ela antes, fora do contexto literário. E incrível que depois que eu acostumei com ela, eu já vi em vários outros, né, filmes, séries, até conversando com o pessoal, é, eles usando essa estrutura aí. Então, essa é uma atividade que é bem simples de fazer, não precisa estruturar muita coisa, cada um pode fazer no seu tempo, separar, anotar, procurar alguns exemplos, né? E trazer para as discussões e
conversar com você aqui, né? Nós conversarmos para tirar dúvida e também criar novos exemplos, criar, de repente, conexões com outras estruturas, porque cada um vai trazer o seu ponto de vista, né? Então, isso aqui funciona muito bem para trabalhar com texto, tá? Ajuda muito no ganho de vocabulário e principalmente na estruturação, tá? Então, essa é uma ideia, tá? Acho que ao longo do processo vão surgir várias outras, né? Conforme vocês vão fazendo, vão lendo, vão discutindo, vocês vão ter muitas ideias também. E a gente pode ir adaptando, tá? Mas a ideia é fazer com que vocês leiam um livro, discutam um livro, mas também tentem transformar, pelo menos assim, uns 2, 3%, né, que já é bastante do material, em vocabulário ativo para vocês. E como que faz isso? Usando, primeiro, localizando, analisando, entendendo, e aí tentando usar dentro de um contexto mais real, né, para vocês poderem ir assimilando, tá? Então são esses 3 pontos assim que eu acho mais importantes agora, nesse momento. Então, tenta trabalhar o mínimo com tradução, tenta criar uma ideia mais visual do que você está lendo. Não tá difícil, não consegue entender tudo em inglês? Pega a versão em português, compara como que está sendo falado em português para vocês verem como está sendo falado em inglês, faz essa comparação, tá? E segundo, né, a parte do áudio, então sempre ouvindo o que vocês estão lendo, tá? Nunca tenta adivinhar um som de palavra, porque sempre, assim, a chance de dar errado é muito grande. Por mais que a gente tenha um conhecimento do idioma já, eu mesmo, eu não tento falar uma palavra, se eu não sei, eu checo o EPA, né? Que eu esqueci agora em português, é API, uma coisa assim, que é justamente a escrita fonológica, tá? Então, se eu não tenho isso, eu vou ouvir. Aí, dentro do que eu estou ouvindo, eu tento reproduzir. Nunca tento ler direto. Se eu não sei a palavra, eu separo e vou depois checar a questão fonética dela. Então, vocês têm essa AI que vocês podem jogar lá e pedir para ele ler. E aí, né, por exemplo, quem tiver preferência pelo sotaque britânico, põe no sotaque britânico. Quem tiver no americano, põe no americano e assim vai. E por último, tentar transformar isso em vocabulário ativo. Eu acho que é um grande ponto, que é o grande objetivo, né? Acho que aqui do grupo, né? Então, esses seriam os 3 pontos que eu gostaria de adicionar. Não sei se alguém tem algum comentário, já se mudou alguma perspectiva dentro do que a gente falou até aqui, a partir desses 3 pontos. Pode adicionar ou até mesmo não concordar. Não tem problema nenhum. Alguém? Não? Eu acho Então, que é isso mesmo. Eu, normalmente, quando eu não sei o nome de uma pessoa em inglês que eu uso no trabalho, né? Tipo, sei lá, um nome muito diferente, eu não sei falar o nome da pessoa. Daí eu vou lá no Google Tradutor, coloco o nome dela e clico no sonzinho. Mas esse Natural Readers deve ser bem melhor. uhum. Ele é bem. Quer ver? Deixa eu ver até se eu consigo compartilhar aqui, só para vocês poderem ver mais ou menos como que ele funciona, porque ele é bem simples, na verdade. Então, por exemplo, aqui eu já tenho um texto, né? Então, vou só pegar um trecho dele aqui. Vamos supor que eu quero trabalhar esse trecho aqui. Então, venho aqui basicamente, escolho o falante, né, que tem as nacionalidades, então, Estados Unidos e tal. Vou pegar a Ava mesmo. Eu posso aumentar ou diminuir a velocidade, isso aqui que eu acho interessante, porque se tiver muito rápido, você pode diminuir, né? Aí ele vai falar bem mais devagar. Colou o texto, então vem aqui, cola o texto e manda ele ler. Deixa eu ver se ele tá com som. Aqui, Text anywhere. aqui de novo. Listen to any text anywhere, such as on your commute, at the gym, or while cooking, with our powerful mobile app. Choose from Né? Quero mudar o falante, ou até mesmo quero um britânico. Posso escolher aqui, ó. Não conheço nenhum, vou pegar a primeira aqui He mesmo. couldn't help but smile as he watched the sun rise over the horizon, its golden rays filling him with hope. For the first time in years, he felt choose Posso aumentar a velocidade, né, se eu precisar.
Tá muito lento. Choose from over 200 AI voices in Aqui ela over mudou 90 ainda, languages, desculpa. with accents and Deixa eu pegar aqui. É porque eu acho que eu tô com a versão gratuita dele. Mas vamos lá. Use. Aí, agora vai. Choose from over 200 AI voices in over 90 languages. Aqui é britânico. Então, dá para mudar, brincar com isso aqui quando vocês quiserem, tá? Isso eu coloquei um texto inteiro, mas dá para ser até uma palavra, uma combinação. Uma última dica que eu tenho para vocês, assim, em termos de estrutura, quando vocês estiverem lendo, evita separar palavras, por exemplo, commute. Pega o que tem antes, por exemplo, principalmente preposição. On commute, on your commute. Porque preposição em inglês é sempre problemático. Então, quando você trabalha já com grupos de palavras, fica muito mais fácil, tá? Por exemplo, at the gym. Em vez de falar só gym, pega at the gym, né? While cooking. Por exemplo, aqui while, a gente tem um ponto importante acontecendo aqui, que depois de while vai ing, tá? Então, se você pega só cooking, você vai ter uma coisa. Agora, while cooking, você já tem outra coisa. Então, grupos de palavras ajudam muito mais do que palavras isoladas, inclusive para lembrar, tá? É, Então, pode ser uma técnica que vocês podem usar à vontade, tá? Não tem uma regra, vocês podem escolher, mas geralmente eu digo o seguinte: se você tem preposição, né, que é o caso aqui, coloca junto, né? Se você tem, por exemplo, um adjetivo, também. Então, por exemplo, powerful, mobile, né? E aqui, na verdade, mobile também é um adjetivo, porque a gente tem o app aqui. Então, grupos de palavras, porque é muito mais preciso, tá, em termos de sentido, e muito mais fácil de trabalhar com pronúncia, porque o inglês ele soa em blocos, ele não soa palavras, ele soa blocos. Então, se você pega, isso aqui a gente tecnicamente chama de chunk, tá? Então, se você pega os chunks, você já pega pronúncia, muita parte da gramática e também contexto, certo? Então, é uma técnica bem interessante para vocês começarem a aplicar já aí nessa primeira leitura, tá? Conforme vocês forem tendo dúvida, também pode ir perguntando lá no grupo, eu vou ajudando conforme eu vou tendo tempo. Mas vocês vão ver que não é nada complicado, tá? É só uma questão mais, talvez, de adaptação, né? Porque muita gente pensa em palavra isolada e tal, mas quando você começa a trabalhar com os chunks aí, fica na dúvida porque, pô, eu coloco on, coloco such as, né? O que que eu coloco? Então, depende muito. Mas, em geral, tá? Você tem as preposições, os adjetivos, e você tira pronomes, tira nome próprio, né? Porque não é informação relevante em termos de conteúdo, tá? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Então tá, vamos agora falar um pouquinho do cronograma. Bom, hoje é uma meeting mais para a gente acertar essa questão do material, então eu vou disponibilizar lá no grupo depois. Eu só tenho que achar isso do português, tá? Quero disponibilizar junto, mas o de inglês já vou colocar lá hoje, ou até a Bárbara pode colocar, tá, Bárbara? Que até o link está com ela. Vocês já podem começar a ler. Na semana que vem, provavelmente a Bárbara vai ser a host, tá? Então eu não vou estar aqui. Mas durante a semana, tudo que vocês precisarem de suporte, de dica e tal, pode ir perguntando lá no grupo, que além de mim tem a Gemma também, de vez em quando ela responde. E vocês mesmos podem ir trocando ideia, tá? Perguntando, ou até mesmo colocando trechos lá e tal. É livre, tá, pessoal? Quem vai desenvolver isso aqui é vocês. Eu só estou dando assim algumas diretrizes que eu acho interessante para poder guiar, mas todo o andar do, da leitura de vocês, da assimilação de vocabulário, de estruturas, vai ser sempre assim um trabalho de vocês, tá? E aí a gente programou 4, né, Bárbara? 4 meetings para fechar esse livro, né? Isso, ele é um livro de 64 páginas, né? Na verdade, Uhum, tem um pouquinho menos, porque tem ali a introdução, o sumário e tudo mais. uhum, Então, em 4 semanas dá para ler ele completamente, né? uhum, Lendo certo. pouco por semana para a gente conseguir assimilar bem.
Tá, cada informação. beleza. Então a gente vai fazer o seguinte: a Bárbara separou também umas perguntas para trabalhar nas meetings, tá? Eu não sei se você de repente quer passar, tipo, para a semana que vem a gente vai trabalhar essas perguntas. Na outra semana daí passa o segundo bloco. Aí, Bárbara, você pode decidir como que você quer fazer, o que você achar melhor, tá? Que daí o pessoal também pode ir se preparando ou não, deixa meio que na surpresa para todo mundo, esse negócio de estudar para a prova, né? Sabe lá o que vai cair. Mas aí você fica bem tranquila, tá? Para fazer do jeito que você achar melhor. E aí, conforme também o processo for andando, igual a Nayara falou, vamos ajustando, vamos acertando alguns pontos, tá? Porque como o Pequeno Príncipe é um livro mais simples, digamos assim, agora dá para acertar bastante coisa, né? Se agora começar a pegar uns livros mais complexos, aí já fica um pouco mais difícil, eu acho. Pelo menos a opinião minha. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Bárbara, tem mais alguma coisa que você queira mencionar que eu esqueci ou que dos horários? A, A gente tem feito às 9, né? Nos é, a, casos. a questão só é que está rolando o treinamento o treinamento gratuito lá com o pessoal que já começou, já estamos indo para a terceira, que a Alexandra faz parte também. É, aí é o seguinte, né? Nessa primeira fase, na próxima semana e na terça, que deve ser a primeira reunião de fato, né? Na segunda, na terceira. Então, na primeira e na terceira, eu queria ver a possibilidade de fazer isso às 19, fazer elas às 19, porque às 21 tem esse treinamento, tá? E aí, para poder gravar, para poder fazer tudo certinho, eu tenho que usar a minha versão paga do Zoom. Então, eu não consigo liberar dois logins ao mesmo tempo. Aí, depois que passar esse treinamento, aí o outro vai começar só em finalzinho de outubro. Aí eu organizo um horário diferente, daí deixamos padronizado às 9, tá? Ou às 7. Aí, na verdade, vai depender de vocês. Tudo aqui é flexível, tá? Tudo aqui é ajustável. É vocês que mandam. Eu só estou aqui de mediador. Então, se der para fazer às 7 para vocês for melhor, a gente faz às 7. Se for melhor às 9, depois a gente adapta e tenta deixar às 9, tá? Fica sempre a critério de vocês aqui, tá? Então, na próxima semana, provavelmente vai ser às 19 por causa disso, tá? Porque daí às 9 eu tenho esse treinamento, então eu não consigo liberar os dois logins. Mas depois a gente pode deixar ou às 9 ou às 19. Aí a gente vai se ajustando, tá? Provavelmente vai ficar sempre às 21, até porque daí dá tempo de todo mundo chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, ficar de boa, né? Pôr a pantufinha, o Uhum. pijaminha, a touquinha e ficar sossegado. Então essa é a ideia, tá? É, é isso. Tem alguma coisa a mais, Bárbara? Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que era isso mesmo. Inclusive, eu tomei nota aqui das ponderações que você trouxe, Uhum, pra gente fazer dessa forma, acho que vai ficar bem legal nesse formato. certo. E É, queria pedir para vocês comparecerem, então, na semana que vem, nosso projeto piloto de clube de leitura. Eu também estou bem animada sempre quis fazer parte de um, então vai ser muito legal contar com a presença de todos. certo. Um detalhe Tenho uma importante. duvidinha também. Ah, Acho que pode eu. perguntar. É, eu perdi um pouco aquele contexto da versão do livro, sobre pegar traduzido, enfim, qual que Uhum, seria a melhor versão. Você poderia uhum. repetir? Sim, eu vou passar, eu tenho que achar ele aqui, mas eu tenho a versão dele em português, tá? Traduzido em português. E aí, vocês vão ler o inglês. Teve uma passagem que você tá difícil, você tá que nem aqui, a gente pegou aquela frase, todo mundo ali conseguiu sacar já de primeira ali e tal, mas às vezes não. Aí você vai para o Google, põe lá a imagem e vê um negócio, ou vê um monte de coisa, aí você não fica na dúvida. Aí você vai para a definição em inglês, do dicionário em inglês mesmo, tipo um Cambridge da vida, tá lá explicado, mas você ainda não conseguiu perceber muito bem, porque de repente é um conceito bem abstrato, né? Ao invés de você pegar e ir para o tradutor, ou para o ChatGPT e pedir para traduzir, né? Você pega a versão em português e a versão em inglês. E aí você compara aquele trechinho que você está tendo dificuldade com o que foi traduzido em português. Porque ali, às vezes, você pega um monte de insight, tá? Vou dar um exemplo muito. Contexto e tudo mais, né? É, vou, vou dar um exemplo muito simples. Essa palavrinha aqui é uma das mais. Desculpa, não é um R, é um N. Wonder.
Essa aqui é uma das palavras mais complexas que tem para entender do ponto de vista de tradução, tá? Porque, por exemplo, I wonder if it's gonna rain, né? Em português a gente faz essa afirmação como pergunta. Será que vai chover? Em inglês você não faz isso como pergunta, é uma afirmação. Então já tem uma quebra de conceito, entendeu? Uma quebra de estrutura. Então você vai pegar o wonder, você vai ver uma lista de tradução, uma lista de possibilidade. E aí você vai começar a montar um Frankenstein com, bom, wonder é isso aqui é isso, entendeu? Na tradução isso está pronto para você. Então você só vai pegar o bloco, né? Então, por exemplo, geralmente wonder tem várias combinações, mas por exemplo, I wonder if, blá blá blá, blá, continua a frase. Wonder if é uma estrutura, wonder who, wonder what, wonder why, e por aí vai. Então, dependendo do que você tem ali na estrutura, o tradutor já fez o trabalho para você. Ele já entendeu aquilo, ele já adaptou aquilo para o português e está ali, ó, pronto. E aí você conecta com o que você está vendo, né? Tipo, ah, putz, eu falo essa frase bastante. Então, esse é um ponto que para você vale a pena gravar. Vale a pena dar uma martelada e trazer para o debate aqui com o pessoal, e daí trocar uma ideia e tentar formar outras estruturas e tal, entendeu? Então, é por Bacana. isso. Por isso que eu falei de usar a tradução, que a gente chama isso de método comparativo, tá? Você não vai traduzir. Você vai pegar dois textos, duas línguas, língua alvo, língua original, e aí você pega o conceito. Tudo em língua, na verdade, é conceito. A tradução, ela é uma ponte para você traduzir um conceito de um idioma para outro. Basicamente isso, tá? Por isso que Paulo Coelho vende um monte de livro por aí. Certo? Certinho. Mais alguma pergunta? Não? Tá. Então, é, nunca leu o livro Melly Pare? Nunca. Não leio nem em português. Vai ser meu primeiro livro em Tá inglês. certo, tá certo. Uma coisa legal também, tá? Que eu não sei se vocês notaram nas meetings, de vez em quando acontece. Eu tô pegando alguns trechos, por exemplo, a pessoa pergunta alguma coisa, uma dúvida. Se é uma dúvida que é interessante, geralmente eu faço um vídeo explicativo e jogo lá na comunidade pra galera, tá? Tá muito Então, legal esses vídeos. eu tento pegar justamente as dúvidas que vocês têm e jogo para, né, tento explicar da maneira mais simples, digamos assim, para todo mundo poder entender. E tudo que a gente for fazer aqui, vocês forem fazer, conversar aqui, vai ficar gravado. Então, provavelmente essas meetings elas não vão pro ar inteiras, talvez vão alguns cortes. E nesses cortes aí eu vou separar, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Lá no texto diz assim, mas por que que é assim aqui em inglês? Um exemplo, tá? Se eu ver que aquilo ali é pertinente, de repente dá para explicar, abro um vídeo, faço um vídeo e gravo lá e jogo para vocês, tá? Então, assim, é um looping, tá? Para mim é legal porque até eu resgato algumas coisas que eu já não faço mais hoje em dia. Então, para mim é bom porque eu acabo relembrando muita coisa da área de interpretação e tradução. E é isso, pessoal. Então, para a semana que vem, aí a Bárbara decide o que que ela vai fazer em termos de estruturação, se vai mandar as perguntas antes e tal. Mas eu acho que seria muito legal vocês começarem a usar lá o chat lá e debater lá e perguntar, até para girar um pouco lá, porque o pessoal lá, já estamos em 220, acho, 210, e tem dias que só tem mosca lá voando. Então acho que isso aí vai girar um pouquinho. E agora, a partir da semana que vem, provavelmente o Luiz, né? O amigo meu, o Luiz, vai estar lá e ele gosta muito dessa questão de livros. Inclusive, esse livro ele gosta bastante desse material. Talvez ele interaja muito com vocês lá, tá? E lá, de repente, rola de mandar um áudio lendo e ele já vai ajudando vocês. Aí vai depender lá de como que ele vai estar de tempo, mas ele gosta bastante de fazer isso. Então, acho que vai ser bem legal. Tá? É isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Ok. Então, é isso. Bárbara. Ah, quase que eu estava esquecendo. Tem mais um detalhe importante aqui para vocês que vieram para participar do projeto. A Alexandra já está no outro projeto que também vai ter isso, mas para esse projeto aqui, a Melanie já testou um pouquinho. Eu tenho a minha AI por WhatsApp.
que vocês vão poder testar aí por uns 20 dias, conversar com ela sobre o livro, tá? Então, fazer pergunta, pedir para que ela faça pergunta, inclusive pesquisar vocabulário, tipo, falar com ela em inglês e perguntar, what does wonder if mean? Blá, blá, blá. Give me some examples. E vai desenrolando a conversa com ela, ela vai te dando exemplos. Como ela só vai falar inglês com vocês, então vai evitar a tradução também. E já é um speaking, né? Então vocês vão ter 20 dias aí para treinar com ela, tá? Esse depois é um serviço pago, claro, não é muito caro, mas aí vocês têm a opção de ficar ou não, não estou vendendo nada, que eu só acho que é uma ferramenta a mais para vocês. E quem quiser depois pode ficar com a ferramenta, daí a gente conversa, tá? Então o que que eu vou precisar de vocês? Eu vou precisar que vocês podem me mandar isso separadamente no meu número mesmo, 97245, que é aquele que vocês receberam o acesso. O nome e o número do telefone de vocês, porque eu preciso colocar, registrar lá para poder mandar para o sistema, que daí ele reconhece e libera para vocês o acesso livre, tá? A Melanie já Ai, que tá, legal. então tá beleza. Então, pode usar à vontade, não só para isso, né? Vocês têm 20 dias, abusa, 24 horas no ar. E aí, assim, se vocês mandarem áudio para ela, ela vai mandar áudio para vocês, vai mandar uma transcrição. Vocês podem, né, não entendi, dá uma olhadinha na transcrição, ver o que que ela falou exatamente. É, pode conversar sobre qualquer coisa, tá? E, por exemplo, na questão de vocabulário, de pronúncia, ela ajuda bastante, tá? Ela não vai corrigir muito bem pronúncia, só se for uma pronúncia muito esdrúxula, tipo, em vez de boat, fala boot. Aí ela consegue pegar esse tipo de coisa, mas se for, por exemplo, é, né, qual é? Quase ninguém fala qual é, né? Fala choi, chor, qualquer coisa assim. Ela não reconhece, então é difícil dela pegar isso aí. A não ser pelo contexto, né? Se falar uma frase certinha e só errar essa palavra, daí ela pega, tá? Mas assim, em termos de conversa, acho que a dinâmica vocês vão gostar. A Melanie já usou um pouquinho, né, Melanie? Acho que já tem uma ideia de mais ou menos como que rola. É bem E legal, a foto é muito fofinha, dá vontade de conversar. Eu esqueci da capivara, eu tenho que voltar a falar com ele. Como que é o nome é, mesmo? o Mr. Cappy. Mr. Cappy. É, ele. Vou dar um oi aqui. É, isso. E aí o que acontece, tá? Nesses 20 dias vocês vão receber o relatório de performance, tá? Então vai dar lá. É óbvio que quanto mais usar, mais preciso é, né? Então ele vai te dar o nível aproximado que você tá, vai te dar os erros que você cometeu, com os principais pontos de melhoria. Ao final de 30 dias, ela emite um mais completo, daí até com algumas dicas de melhoria do ponto de vista pedagógico, daí, que eu uso geralmente com meus alunos. E ela já corrige na hora, tá? Então você falou alguma coisa errada, ela já corrige, te dá alguns exemplos, já vai gera uma pergunta para continuar conversando. Isso que é legal. Então, tipo, você começa a falar, vamos falar do Pequeno Príncipe. Aí ela já fala, então o que que você gosta do principal personagem? Aí você começa. E aí você vai desenrolando, tá? Então testem lá à vontade, aproveitem, porque daí de repente vocês tiram bastante ideias para os livros, tá? Pro livro, né? Para falar nas meetings. E E aí, quando der 7 dias, eu já mando o primeiro relatório para vocês. Então, vai dar uns 20 dias. Eu acredito que vocês vão ter de 2 a 3 relatórios para vocês terem uma ideia de como que ela funciona exatamente. Tá? E é isso. Alguma pergunta? Alguma coisa a mais? Não? Pessoal, muito obrigado. Muito feliz por esse projeto, porque, na verdade, minha ideia de comunidade era bem menor. Ela está crescendo, ela está pegando outros rumos que, lógico, até imaginava, mas sozinho é impossível fazer. Muito obrigado a Melanie por ser uma das hosts, agora a Bárbara. Obrigado a vocês por estarem aqui e por também estarem correndo atrás do inglês de vocês e melhorar cada vez mais, porque falar inglês é abrir a boca e se jogar, senão nunca acontece, never happens, né? Espero poder ajudar vocês também, tá? Ao longo do processo, quando eu puder, eu vou entrar, mas sempre assim, o bastão aqui é com a Bárbara, então vou só ajudando na medida do possível, mesmo que eu esteja na meeting. Hoje eu falei mais porque precisava só organizar essa questão mais pedagógica do negócio, mas agora o bastão aqui é da Bárbara. E se precisar de alguma ajuda, Bárbara, pode pedir para Melanie, pedir para Gisele, para Alexandra,